Boa tarde a todos e a todas. Hoje a aula vai ser sobre coerência, né, e conversão dos resultados de análise química dos solos salinos e dos solos sólicos, na verdade, dos solos afetados por sais, né? Então, nós inicialmente começamos a nossa disciplina, o nosso curso, falando sobre essa questão da origem, né, dos problemas de salinidade e as fontes de sais que poderiam causar os problemas de salinidade. Foi a discussão da primeira aula. Em seguida, falamos um pouco sobre a identificação dos solos salinos e sólicos. E na aula passada, falamos também sobre os efeitos, né, dos sais, tanto no solo como na planta. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre essas coerências e convenções de resultados das análises, no caso físico-química, dos solos salinos e sólicos, que foi exatamente o tema da aula, né, na questão da identificação por análise de laboratório. A gente percebeu que a identificação, ela se dá desde a identificação visual até a identificação por meio de análise de laboratório. Então, o que significa dizer esse tema? O que é que a gente vai tratar nesses temas? Então, seria essa coerência, seria uma forma de estabelecermos se há erros ou não, certo? Nas análises que a gente recebe dos laboratórios de solos, que pode ser tanto solo como de água, certo? Isso se aplicaria tanto para solo como água salina, no caso, em questão, usada na irrigação. E aí, lógico, não seria só água salina, mas qualquer tipo de análise, certo? De qualquer tipo de água, que pode ser também um solo que não, algo que não tenha risco nenhum de salinização, mas é uma forma da gente interpretar, certo? Essas relações que existem entre os valores que se obtêm em diversas determinações. A partir daí, a gente entende se essa análise é coerente ou não, se ela precisa ser refeita no laboratório, para que a gente possa ter uma credibilidade maior, certo? Então, a compreensão desses princípios e dessas relações, né, que envolvem tanto os cátions como os ânions, ela vai facilitar algumas interpretações nas análises que a gente pode dizer que elas são aceitáveis ou não, certo? Que podem ser utilizadas com segurança ou não. É basicamente isso, e tem outra parte que é só para converter alguns resultados de análise de solo, como, por exemplo, transformar miligramas por litro para milimol cargas por litro, certo? Então, seria essas transformações que, às vezes, na literatura, ela tem uma certa divergência porque elas não seguem um padrão e a gente precisa estabelecer essas relações. Então, antes de falar sobre realmente essa questão, né, das interpretações, das análises, eu trago essa imagem só para a gente observar aqui. Isso foi lá no perímetro do DIBA, né, no perímetro irrigado, e aí é só para a gente identificar uma coisa que eu acho que é importante, tá? A leitura que a gente faz da paisagem. Então, se observem essa paisagem aí, e pelas características de identificação visual, a gente dá para tirar várias conclusões, ou pelo menos, né, a gente tirar um diagnóstico que não tem caráter conclusivo, como a gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, quando a gente fala de identificação de visuais, mas dá para pensar que possa ser que exista aí esses problemas, certo, de salinização ou solidificação nessa área. Primeiro deles, né, a gente falou sobre a questão das manchas desnudas, eu deixei aí bem destacado, tá, para a gente observar isso. As manchas desnudas, que seria uma das características de que os solos podem estar salinos, né, mas isso não seria dizer que isso é um diagnóstico conclusivo, mas é um forte indício de que há problemas com salinização nessa área, certo? Então, essa crosta de sais, né, precipitados também poderia ser uma das características dos solos salinos, mas isso significa dizer que isso é exclusivo de solos salinos. A questão daqui, que é bem claro aí na bananeira, eu tentei aproximar a imagem aqui, certo? Para a gente observar a queima das folhas, certo? Nesse caso aí, da cultura da bananeira, provavelmente deve ser a cultura principal. Mas a gente pode observar que a queima das folhas, ela incorre, né, nessa área, por exemplo, é uma análise diagnóstica que a gente pode ir mais profundo, né, entender, será que todas as espécies que estão aí nesse ambiente, elas respondem diferentemente, ou existem algumas espécies, né, que essas queimas não são evidentes, certo? Se são todas as espécies. Se a gente observar aqui, eu destaquei esse coqueiro aqui, embora seja na fase de crescimento inicial, mas parece que não tem nenhuma mancha, certo? Nenhum problema de necrose ou clorose, então leva a crer que possivelmente ela seja uma cultura mais tolerante, certo? E a bananeira seja menos sensível. Isso a gente poderia também
fazer essa leitura da paisagem. Eu só deixei ampliado para perceber que não tem nenhuma mancha, certo? Que provavelmente a gente tem, né? A gente vai falar ainda, quando a gente for estudar a parte de seleção de culturas tolerantes, a salinidade como a principal estratégia de manejo dos solos salinos e das águas salinas, a gente vai perceber que existe essa variabilidade genética, tanto entre espécies como entre cultivares de uma mesma espécie. Então, algumas espécies são mais tolerantes do que outras, algumas são sensíveis, né, a ponto de baixo nível de salinidade já começar a causar certos prejuízos, por isso que essa questão da classificação, como a gente viu, ela é muito relativa, porque isso generaliza-se muito para a maioria das espécies, e aí tem algumas espécies que se sobressaem com relação à tolerância, né, à salinidade, certo? Então, uma outra espécie, né, que eu destaquei aqui, foi pelas fotos da imagem, né, acredito que seja isso mesmo, pirrichil, ou bredo de praia, que é uma planta bem característica, né, desses ambientes salinos, certo? Então, eu tentei destacar aí nessa paisagem uma leitura que eu faço de fotos. Talvez o mais interessante é a visita em loco, certo? Eu só fiz as fotos que eu peguei. Outra espécie que provavelmente deve ser de ambiente salino, mas eu não consegui identificar na foto, eu só destaquei aqui, se alguém consegue aí depois, pode falar que a gente adiciona aqui à nossa apresentação, certo? E aí, quais são as possíveis causas, né? Eu identifiquei o problema lá pelos registros fotográficos, tá? A gente identificou os possíveis problemas, mas a gente precisa entender quais são as causas, certo? Então, foi feita uma imagem satélite aqui desse lote especificamente, tá? Do distrito irrigado do Baixo Açu, e a gente pode perceber uma coisa, eu vou colocar aqui a caneta, o apontador, para ficar mais fácil, que essas linhas amarelas é o local onde deveria, né? Eu coloquei deveria ser instalado esses sistemas de drenagem, certo? Então, uns drenos aí, para a gente poder promover a lixiviação dos sais, aquela lavagem que a gente chama de lavagem de manutenção dos sais, manutenção porque eu consigo manter o nível de salinidade, ou o nível de acúmulo de sais, igual ou menor do que o que a planta tolera. Então, essa seria a grande questão, né, a grande estratégia de manejo, a gente fazer com que isso aconteça. Geralmente, usamos lâminas de lixiviação, ou seja, aplica-se lâmina, né, além do que a planta necessita, exatamente para que a gente possa promover essa lavagem dos sais. Lógico que para lavar os sais é preciso ter drenos, por isso que a gente identificou aqui que seriam as áreas que poderiam ter utilizadas para os drenos, certo? Então, a área tornou uma bacia de acumulação de sais, por isso que a gente vê ainda, né, essa superfície de acumulação, tá, de sais na superfície esbranquiçada e possivelmente manchas negras se forem solos sólidos, certo? Então, essas linhas brancas mostram esse avanço aqui, né, da salinidade nesses lotes que a gente fez esse registro aí, tá, deu uma imagem satélite e fez essa análise. Depois a gente tem um artigo que a gente publica aí sobre, na verdade não é um artigo, é um capítulo de um livro, eu posso passar para vocês, onde a gente faz um pouco da descrição, né, dessa paisagem aí, e especificamente desse lote, a gente faz essa descrição, e ainda um outro, junto com outro trabalho que nós identificamos lá do Apodi, só para mostrar que a salinidade, ela traz, né, alguns problemas sociais, econômicos e ambientais, certo? Então, são os impactos que podem causar aí a salinidade e pode, né, na verdade, ameaçar a segurança alimentar e nutricional em todos os povos do mundo, porque isso é um problema mundial e praticamente 30% de todas as áreas irrigadas, eles têm problemas com salinidade, certo? E aí, chegando a algumas, né, no caso do Biba, aí, alguns lotes que podem até mesmo serem abandonados, porque a salinidade é muito alta, né, os níveis de salinidade é muito alta, e às vezes o agricultor só tem aquele lote, e aí fica mais complicado aí, essa questão do abandono mesmo das terras, isso é um fator muito evidente, certo? Então, as linhas amarelas, coloquei já essa parte, a linha branca mostra os avanços da salinidade, e essas manchas de sais, como vocês podem observar aqui, as manchas de sais precipitadas na superfície do solo, uma coisa bem característica, né, dos solos salinos, certo? Com excesso de sais solúveis, que ascendem por capilaridade, e essa zona de transição aí, a gente tem o acúmulo de sais, certo? Só evapora a água, fica os sais
solos com microdrenagem deficientes, possivelmente, deve ser uma das características desses solos aí, no caso, o cambissolo, e também um grau de degradação, possivelmente devido à alta PST. Então, a gente já viu também que essa alta PST, que é alta porcentagem de sódio trocável, aí, dependendo do valor, ele pode estar acima de 15%, existe uma discussão também, que a gente vai falar sobre isso, é contestável esse valor, é importante a gente olhar o que realmente acontece com as propriedades físicas e químicas do solo, do que se prender a essa classificação. Às vezes, números não significa dizer muita coisa, certo? É apenas uma diretriz para a gente interpretar, mas é importante a visita, o teste, certo? O teste de infiltração de água, o teste de compactação do solo, para ver a questão da densidade do solo também, observar o desenvolvimento de raiz. Então, isso é importante também, não é só essa discussão clássica, né, de que um solo é salino ou sódico, dependendo aí desses valores de PST, de condutividade elétrica e de pH, certo? Então, na classificação que a gente usou, a gente vai observar que existe, né, uma discussão e algumas divergências também. Então, lógico, mesmo utilizando água, certo, de baixa condutividade elétrica, mas essa drenagem semi-impedida ou a drenagem impedida vai levar, né, a questão do nível freático da água, principalmente naquelas áreas mais baixas, e acumular sais na superfície. Foi uma coisa que a gente viu isso também, quando a gente fala das fontes de sais que podem causar salinidade. E essa questão do nível freático próximo à superfície, ele pode ser tanto uma causa natural, como uma ação antrópica. Nesse caso específico, né, num perímetro irrigado, não tenho dúvida que seria uma ação mais antrópica mesmo a gente tendo o quê? Uma água de baixa condutividade elétrica, certo? Então, Oi. Deixa eu tirar uma dúvida. O que a gente vê aqui no Vale do Açu é que, por exemplo, as propriedades da Del Monte e dessas grandes empresas, ela tem o rio, né, como deságua desses sais, né? E isso causa um impacto ambiental muito grande, né? Porque não vai só os sais, vai também a questão de toda a carga de defensivos. Se fosse só os sais, já era um grande impacto. Pois é. Entendeu? Então, o que eu vejo, por exemplo, com relação ao DIBA, é porque, na realidade, se monta a estrutura de canais, né, de piscinas, canais, toda a parte de logística da distribuição d'água, e eu acho que falta nesses perímetros são bacias de drenagem. Do jeito que o cara constrói lá, porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar o professor Miguel lá no lote, e era visível o afloramento de sais, o nível do lençol freático era em cima, realmente. A salinidade lá era maior do que a do mar, né? Quando eu coletava lá a solução, eu cheguei a coletar com o Francis Mar, e ele fez os cálculos, e estava maior do que a água do mar. Então, na realidade, não existe uma logística de trabalho dessas lagoas de captação desse resíduo, né? E por isso que boa parte dos perímetros do Nordeste, eu acho que é falta de uma logística no projeto inicial. Do jeito que os caras estão traçando a logística da distribuição de água, já deve contemplar o projeto a questão também do resíduo, né? Eu acho que isso é o mais agravante nesses projetos, é por isso que tem tanto perímetro no Nordeste salinizado. Exato, muito bem colocado, né? E acrescento só esse detalhe que eu tinha falado anteriormente, dessa questão, assim, das fontes de sais que podem causar salinização, e a gente fala assim, a água salina pode causar, mas se vocês prestarem atenção, possivelmente a água utilizada nesses perímetros não são águas de qualidade inferiores, certo? Que oferecem grandes riscos, ou riscos severos, mas é o acúmulo de sais, né? Como você diz, não existem a drenagem, os níveis freáticos estão muito próximos, e a tendência é o quê? Cada vez que você coloca água, mais a gente tem a evaporação, né? Ou a evapotranspiração mesmo, e aí a tendência é os sais se acumularem, certo? Então, a água vai embora e fica os sais. Isso aí, imagine, muito tempo, você tem aquela bacia lá, formando aquele nível lençol freático, a gente não tem como retirar ou eliminar os sais do sistema, né? É como se eu tivesse um copo de água, se eu colocasse água, mesmo sendo água boa, a gente colocasse, mas tivesse uma quantidade de sais, uma hora vai, como é que se diz? Concentrar, não tem jeito, certo? Então, só voltando aqui essa parte, né, eles
o pessoal fez a coleta, né, dessa área, desse lote aqui, tá? Fez a coleta de amostra, usamos métodos padrões que tem, e eu vou mostrar aqui a análise de água. Eu tentei fazer como a gente vai falar sobre coerência dos resultados, aí eu tentei mostrar a paisagem, trazer um pouco dessa questão, certo? Da identificação dos solos salinos e sódicos, as principais causas, a partir daí a gente chegar no que a gente interessa no objetivo da aula. Lógico, entra discussões diferentes aí, mas o nosso foco seria exatamente a coleta de amostra de solo, né, os resultados, para que a gente possa ver a coerência ou não. Então, eu tentei arrumar aula nesse sentido, mas que a gente também colocasse uma situação real, que eu tivesse também nessas características visuais, e a partir daí eu tentasse confirmar isso com características por análise de laboratório. Já que, né, pelo menos essas características não são de caráteres conclusivos, e até mesmo se eu quiser fazer um trabalho, né, de recuperação, de manejo mesmo daquele solo, que cultura eu devo plantar ali, ou que atitudes eu devo tomar para que a gente consiga ou não reverter essa situação, é importante que a gente tenha os dados, né, dos parâmetros físico-químicos do solo. Então, foi feito essas análises, né, e é que eu tenho algumas identificações, né, então eu percebi aí pela média que eu tenho em termos de densidade aparente do solo, aqui está 1,6, então parece ser um pouco mais elevado, aí a média é 1,2, 1,3, certo? Para a característica do solo que nós temos, e aí a gente percebe essa questão do adensamento devido a esse efeito do sódio, né? Então a gente também falou sobre o efeito do sódio da alta PST que causa, né, a questão da destruição dos agregados do solo, os solos se tornam mais compactos, e aí a densidade poderia ser um indicador. Lógico, existem também indicadores que a gente pode calcular, fazer isso pela a condutividade hidráulica do solo, certo? A taxa de infiltração básica desse solo, a gente pode determinar esses métodos em campo e a gente perceber que realmente há problemas, né, de estruturação, tá? Principalmente causado aí pelo efeito do sódio, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, são solos fracamente agregados e, às vezes, né, aparecem essas manchas escuras ou manchas enegrecidas. Tá, então a gente tem aqui a análise de solo, e o nosso objetivo agora seria exatamente identificar, tá, se esses dados são coerentes ou não. Já foi de uma análise de solos que eu peguei, onde eu tenho os valores de pH, condutividade elétrica, esses são os cátions trocáveis, certo? E aqui são insolúveis. Nessa análise de coerência, os critérios que eu vou colocar, ou seja, para identificar os dados da análise, se eles estão coerentes ou não, uma hora eu vou usar trocáveis, outra hora eu vou usar solúveis, então a gente precisa ficar atento, por isso que eu coloquei separado, certo? Os cátions trocáveis e aqui cátions iônicos também, né, solúveis, certo? Então, nesse caso, solúveis, cátions iônicos, porque é em solução, né, é solução de equilíbrio. Os trocáveis, na verdade, só são os cátions, porque a argila é carregada negativamente, e aí vai sendo neutralizada pelos cátions trocáveis, principalmente, né, pelos que têm a maior valência, como o cálcio, né, e que tem o menor raio hidratado, nesse caso o cálcio prevalece, por isso que tem efeito de calcificação, a força de atração é maior. Essa é uma questão que a gente falou na aula anterior também. Mas, enfim, a ideia é isso, né, na letra do item A, é verificar se esses dados de análise estão coerentes, se é aceitável, se precisa, ou se o que é que falta, se a gente pode confiar nesses dados, certo? A ideia seria, mas essa, depois converter algumas unidades, miligramas por litro para milimol cargas por litro, ou milimol cargas por litro só para milimol por litro, certo? Então, seria mais essas coisas aí. Na primeira análise, eu vou pegar aqui, na minha primeira aferição, a primeira coisa que vocês podem fazer, isso tanto pode ser para a água, certo, como para o solo. No caso do solo, a gente está usando aí os solúveis, certo? Como é que eu sei que é solúvel? Às vezes, quando não diz, olha, se tem a carga, então vocês já entendem o que é solúvel. Quando não tem carga, aí vocês vão entender que é trocável, certo? Geralmente as pessoas, às vezes em trabalho, as pessoas erram. Colocam solúvel trocável, acaba esquecendo aí as cargas, mas o geral é isso aí. Tá? Então, condutividade elétrica, qual que é a relação que existe entre a condutividade elétrica deste solo e a concentração total de cátions, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? A condutividade elétrica do extrato saturado vai ser
multiplicado por 10, eu coloquei um valor aproximado, é aproximadamente igual à soma de cátions ou de ânions, certo? Então, vocês podem fazer esse cálculo aí, pode fazer depois em casa. Eu acho que eu fiz essa parte aí, mas eu não sei se eu apresentei agora, mas a gente vê agora. Se não, a gente pode fazer depois, certo? A concentração de cátions e de ânions, ou seja, como é uma solução aquosa, está em equilíbrio, né, são insolúveis, a soma dos cátions tem que ser aproximadamente igual a de ânions. Às vezes eu coloco aproximado, porque, por exemplo, pode ser que não tenha na análise rotina o sulfato, não foi determinado, certo? Não foi determinado aí a presença de carbonatos, e aí a gente é aproximadamente igual, e existe um nível de confiabilidade, certo? Então, o que é que eu vou fazer para identificar isso? Olha, vamos pegar e calcular esse R, que é como se fosse o nível de confiança, e a gente tem o seguinte, a soma de todos os cátions, menos a soma dos ânions, dividido pela soma de cátions mais o ânion multiplicado por 100, a gente tem o seguinte, né, interpretação. Por exemplo, se esse R for menor do que 5%, então significa dizer que os resultados estão bons, vocês podem confiar. Se tiver entre 5% e 10%, os resultados, eles são aceitáveis, certo? Aí, mais do que 10%, aí você já começa a ter dúvidas sobre o seu resultado. Você pode avaliar na sua análise de solo, de água, o que é que foi determinado, algum ânion ou cátion que não foi determinado, que você possa estimar aí, certo? Houve algum erro na diluição, você pode pedir para repetir a análise também, certo? Então, no geral, acredito que dá entre aceitável e excelente, se não tiver nenhum problema. Mas então, vamos aqui, olha. Acabei esquecendo de fazer o cálculo, certo? Mas vocês podem fazer depois. Eu esqueci de fazer esse cálculo aqui, mas a gente pode somar, por exemplo, ó, a condutividade elétrica do extrato saturado deu 2,4. Se vocês somarem aqui, ó, esses cátions aqui, ó, cálcio, magnésio, potássio, vocês podem somar isso, dá 2, 3,5, 3,5, aí vocês podem usar aí o valor, comparar multiplicado por 10, para dar aproximadamente igual o valor, certo? Esqueci do sódio aqui, ó, tem 20, mais 2, mais 1, mais 0,25, 22, 23, e aí vocês têm 2,4 multiplicado por 10, dá bem aproximado aí, certo? Pela análise que eu fiz rapidinho aí, esqueci de colocar aí os resultados, mas fica um exercício para vocês. Soma do cátions, ó, condutividade elétrica 2,5, vocês somam esses cátions aqui, só que já dá 22, 23,5, certo? Então, dá aproximadamente igual a 10 vezes a condutividade elétrica, lembrando que a condutividade elétrica é 2,5. Se vocês pegarem esses valores e colocarem aqui, ó, soma de cátions menos a de ânions, está aqui os ânions aqui, e todos os cátions usam essa equação e depois vocês fazem essa interpretação. Ficam para vocês, acabei esquecendo de colocar na tela aqui, mas fica para vocês. Vamos fazer essa outra parte, olha. Então, talvez essa daqui, certo, é uma relação que a gente faz com o pH e a concentração de carbonato de cálcio, desculpa, de carbonato e bicarbonato. Então, o que é que nós temos? A presença, né, de carbonato, ela indica sempre que o pH, ele tem que estar acima de 8,5, certo? Então, eu tenho aqui, na verdade, a presença de carbonato na forma de carbonato de cálcio. Na verdade, ele é um sal insolúvel em água, mas na presença de CO2, né, na presença de gás carbônico, que pode ter uma fonte aí, como a própria água da chuva mesmo, na presença de CO2, ele se torna solúvel, certo? Formando o que a gente chama de ácido carbônico, né? O ácido carbônico, se estiver presente devido ao CO2, ele é dissolvido em água, certo? Produzindo CO2 mais H2O, e H2CO3, né, que seria um ácido fraco também, né, formará esse bicarbonato aqui, liberando, certo? Uma hidroxila, que é uma base, se é uma base, então é óbvio que a tendência é o quê? Aumentar o pH, né, pela presença da hidroxila nessa reação do carbonato, né, ou do calcário, carbonato de cálcio, que é insolúvel, mas ele pode se tornar solúvel na presença de CO2, certo? Então, liberando aí, como produto dessa reação, a hidroxila, que vai fazer com que o pH se eleve. Por isso que a gente diz que a presença de carbonato ou do bicarbonato, nesse caso específico do carbonato, eleva também o pH aí do solo do meio, certo? Então, é
uma explicação que a gente usa, né, pela essa equação aqui, carbonato de cálcio mais água, cálcio mais bicarbonato, aí liberando aí uma hidroxila, certo? Então, calcário, H2CO3, certo? Que seria o ácido carbônico, né? Está presente devido ao CO2 na água, que pode estar dissolvido aí, e aí faz com que esse carbonato de cálcio deixe de ser insolúvel e passe a ser solúvel, certo? Então, na outra análise, né, a gente fala aqui sobre o pH e a concentração de carbonato e bicarbonato, e aí a gente tem ainda essa aqui, ó, a concentração de bicarbonato, raramente ela vai exceder 10 miliequivalentes por litro na ausência de carbonato, porque existe uma relação de equilíbrio, certo? Entre o carbonato e o bicarbonato. Então, é essa relação de equilíbrio aí que faz com que esses dois íons, eles estejam, né, equiparados aí em termos de concentrações, certo? Então, tá aqui, ó, essa reação, né, que é a concentração de bicarbonato, quando o pH é menor que 7, raramente passará de 3 a 4. Essa é a equação aqui que a gente explica a condição de equilíbrio, certo? Entre o carbonato e o bicarbonato, em soluções aquosas. Aí a gente pode observar aqui, ó, 4,2 e o outro 3,2. Então, já vê que raramente passa de 10, né? Quando a ausência aí raramente excede aí 10 miliequivalentes por litro, uma na ausência do outro. Então, esse pH e a concentração de cálcio mais magnésio. Então, se o pH for maior do que 8,5, a concentração de cálcio e magnésio no extrato saturado da água raramente passa de 2. Se eu for somar aqui 2 mais 1 dá 3,5, então está muito próximo aí do que a gente estimou, certo? E aí a gente tem aqui a soma, né? Eu já fiz a soma de cálcio mais magnésio, dá 3,5, certo? Será baixa na presença de carbonato, a gente percebe aí também. E aí, por que isso ocorre, né? Então, uma das explicações que eu encontrei na literatura é com relação à questão da solubilidade, certo? Então, o carbonato, certo? O carbonato, ele pode, né, precipitar o cálcio e o magnésio, porque são os sais de baixa solubilidade. Eu coloquei, inclusive, a tabela para a gente entender aqui, ó. É 2,5 a solubilidade, e o outro aqui, ó, carbonato de cálcio, certo? 2,4, no caso, desculpa, sulfato, mas é 0,0131. E aí, se a gente for comparar isso com o sódio, olha, 213. Então, é óbvio que a presença de carbonato, certo? Ele pode precipitar cálcio e magnésio, por isso que a gente diz que é baixo, certo? A soma de cálcio e magnésio será baixa na presença de carbonatos. Então, essa foi a explicação que eu encontrei na literatura para poder explicar essa aferição, que vocês podem usar, inclusive, para fazer uma análise, né, da coerência dos resultados dessas análises físico-químicas do solo. Uma outra coisa, né, que a gente fala também sobre passou da coerência dos resultados, a gente fala sobre essa conversão dos resultados de análises químicas. Então, a primeira que eu trago é com relação a essas unidades, que é muito comum certo, pessoal? Miliequivalentes por litros, e transforma isso em miligramas por litro. Como é que eu faço? Olha, é bem simples, tá? A concentração do elemento, da molécula, certo? Em milimol cargas por litros, multiplicado pelo seu equivalente grama. Se eu multiplicar, eu vou achar esse valor já em miligramas por litro, certo? Então, é automático aí. Então, equivalente grama, aí, para quem não sabe, é o peso atômico, aí se for molécula, é molecular, o peso molecular, dividido aí pela valência, no caso do elemento, certo? Então, eu vou usar os mesmos dados lá do DIBA, da análise de solo, para fazer essa relação, certo? E expressar. Eu fiz para alguns, acho que só fiz para o sódio e para o cálcio, vocês podem fazer depois para magnésio e para potássio, certo? Mas aqui no exercício B eu tenho expressar o valor de sódio, cálcio, magnésio e potássio em termos de miligramas por litro. O que é que nós temos aqui, ó? Nesse caso, eu tenho milimol cargas por litro, certo? E quero expressar isso em miligramas por litro. Então, nós temos aqui cálcio, magnésio, potássio. E aí eu só pedi até o potássio.
miligramas por litro, pego o equivalente em gramas, eu já coloquei os pesos atômicos aqui para facilitar, olha, o peso atômico do sódio, 23, o peso atômico do cálcio, 40, e o peso atômico magnésio, 24, potássio, 39,5, certo? Vamos passar para o próximo ponto. Aí eu vou pegar aqui, foi o primeiro que eu falei sobre o sódio, olha. Então, eu deixei aqui para facilitar mesmo, como eu não tenho lousa para escrever, a gente já coloca nessa parte para ficar mais fácil, certo? Então, se o peso atômico do sódio é igual a 23, como a gente viu no slide anterior, e a valência dele é igual a 1, logo o equivalente em grama do sódio é igual a 23, certo? Então, calculei o equivalente em gramas, multipliquei pelo 20 aqui, ó, que é a concentração do sódio, então é 20 vezes o equivalente em gramas, que é 23, previamente calculado aqui. Eu sei que o peso atômico é 23, a valência é mais 1, tá claro aqui, tá? Isso fica igual, certo? A 460 miligramas por litro. Qual é a conclusão que eu tiro daqui? É que 20 milimol cargas por litro de sódio equivale a 460 miligramas por litro de sódio, certo? E aí, para o magnésio, não vou fazer para todos não, mas vocês podem fazer depois, é bem simples o cálculo aí, certo? No exercício a gente pede. Então, se o peso atômico, eu já estou colocando aqui, ó, a valência, no caso do magnésio, ela é mais 2, está aqui, ó, carga mais 2, e o peso atômico, a gente já viu lá no slide anterior, que é igual a 24. Então, esse equivalente em gramas, certo, do magnésio vai ser igual a 24 sobre 2, isso é igual a 12. A gente só precisa pegar o valor, ó, em miligramas por litro, multiplicar pelo equivalente em gramas, e a gente acha isso em miligramas por litro. Ou seja, em outras palavras, 1,5 miligramas por litro, milimol cargas por litros de magnésio equivale a 18 miligramas por litro, né, de magnésio, certo? Então, aí vocês podem fazer para cálcio, pode fazer para o sódio, né? Se quiser fazer para os demais aqui, não tem problema nenhum, certo? Então, nesse caso específico, agora eu peço, né, para classificar o solo quanto à presença de sais, certo? De acordo com os critérios propostos pelos laboratórios de salinidade dos Estados Unidos. Foi a classificação mais aceita que a gente colocava para vocês no momento, né? E que a gente pode usar essa como parâmetro. Depois eu vou fazer uma discussão sobre essa classificação, certo? Com a classificação australiana. Mas, a priori, a gente sabe que o quê? Para dizer se um solo é salino ou solo sódico, eu preciso de 3 parâmetros. Quais são eles? Pelo menos a princípio aí, condutividade elétrica do extrato de saturação, eu preciso da PST, eu não tenho, mas eu posso calcular aí, os dados me permitem que eu calcule, e eu preciso também do pH desse solo, certo? Então, nesse caso específico, olha, eu estou pegando agora o pH do solo, que é 9,2, condutividade elétrica 2,4, é o que eu já tenho, e a PST é o que eu preciso, certo? Então, na verdade, a PST, de acordo com a literatura, a PST, ela é expressa em termos percentuais, eu vou pegar a quantidade de sódio trocável que eu tenho, certo? Eu já tenho aqui, ó, sódio trocável 0,3, dividido pela CTC. Esse daqui é um pouco polêmico, certo? Na classificação, porque alguns autores, certo? Eles causam uma certa confusão, porque alguns autores usam a CTC como denominador, nesse caso aqui, ó, eu estou usando, certo? Enquanto outros usam a soma de cátions trocáveis. Eu coloquei na fórmula, vocês vão perceber que eu não tenho todos para calcular a CTC total. Na verdade, essa CTC total, ela expressa sem considerar a concentração de íons de hidrogênio, certo? Vai considerar cálcio, magnésio, potássio, alumínio, que aí a gente determina isso como se fosse a CTC efetiva, certo? Então, o hidrogênio, ele pode estar adsorvido nas partículas de argila e só é removido da superfície da argila, como ele tem cargas, né? H+, certo? Ele só é retirado da superfície de argila por uma reação direta, né, com a hidroxila, ou H-, certo? Originando a água, né? Então, eu tenho
na verdade, isso aqui, ó. Nem sei se eu... Deixa eu ver se eu consigo desenhar com a caneta. Então, eu tenho isso aqui, ó. Aqui é a argila, certo? E, na verdade, eu tenho as cargas negativas, que pode, nesse caso, né? Quando a gente fala aí de CTC total, a gente expressa sem considerar essa concentração aqui, ó, de íons de hidrogênio que está dissolvido, certo? Não considera na CTC total. Mas na CTC efetiva, a gente considera ele, tá? Então, só é retirado ele daqui, é retirado da superfície de adsorção por uma reação direta, né? Que eu tenho aqui, ó, o íon hidrogênio H+, mais o O, que é bem difícil de desenhar aqui, mas vou deixar. OH-. Aí, lógico, isso aqui vai ser igual H H2O. Então, ele só pode ser removido da superfície por essa reação com hidroxila. Então, supondo, pessoal, que a CTC total, certo? Vou até colocar aqui, ó. Só uma suposição, que a minha CTC total, a capacidade de troca de cátions, vou colocar aqui total, fosse igual a 100, certo? Em uma parcela estiver ocupada por íons hidrogênios, digamos que tivesse ocupado por 40, né? Então, a CTC efetiva, aqui, ela seria igual a 60. Por quê, pessoal? Porque uma parcela aqui, ó, de íons hidrogênios, ela poderia estar ocupada aí. Essa parcela supõe que fosse 40, né? Certo? Dessas cargas fossem ocupadas por íons de hidrogênio, então existe uma diferença grande. Nesse cálculo aqui, por exemplo, ó, então alguns autores, eles consideram essa CTC efetiva e outros consideram a CTC total. Aí veja que pode dar uma diferença quando eu tenho uma concentração, né, ó, de hidrogênio que está retido na superfície de adsorção, certo? Então, por isso que existe essa controvérsia aí na classificação dos solos, que a gente vai discutir daqui a pouco, quando a gente fechar essa parte de cálculo, certo? Matemático, sobre a classificação dos solos, onde eu vou comparar com outros, com a outra classificação, que é a classificação australiana, certo? Então, só lembrem disso aqui. Nesse caso, como eu só tenho, ó, não tenho a concentração de alumínio e de hidrogênios, é óbvio que eu vou considerar o quê? A soma dos cátions trocáveis, ou seja, cálcio, magnésio, sódio e potássio, certo? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, soma de bases, hidrogênio e alumínio, não tem, né? Então, eu tenho aqui a CTC, milimol cargas por quilo, certo? E aí, eu peguei isso aqui, ó, 0,3, que é o teor de sódio, vou colocar no apontador, 0,3, que é o teor de sódio, calculei a CTC, que na verdade aí é a soma dos cátions trocados, não estou considerando aí hidrogênios nem alumínio, porque eu não tenho na análise, possivelmente pode ser que não foi determinado, mas não foi determinado, não sei por qual razão, nem lembro onde eu peguei mais essa análise aí, mas foi isso aqui. Então, vejam que existe essa diferença, certo? Então, a soma-se este fato aos problemas associados com o cálculo da PST, né, que também tem causado essa confusão, porque alguns autores, eles usam a CTC como denominador, considerando hidrogênio mais alumínio, certo? E alguns outros autores só usam cálcio, magnésio e sódio, por exemplo, que é a soma dos cátions. Então, isso indica que quanto mais distante estiver o pH do solo em relação que aquele da CTC foi determinada, maior será a diferença entre as duas maneiras de expressar essa PST. Isto ainda tem motivado, né, o uso da RAS, por exemplo, da relação de adsorção de sódio do extrato saturado, já que eu fiz a quantidade elétrica do extrato saturado, eu posso determinar a RAS, a relação de adsorção de sódio. Depois eu coloco a fórmula aqui, certo? Do extrato da pasta saturada, em certos casos, no lugar da PST, para classificar os solos.
Por isso que eu falei que existe uma discussão aí sobre a classificação do solo, e que muitos autores mais sensatos, e o que realmente importa é essa inter-relação entre a PST do solo e a concentração total de cátions em solução, ao determinar em campo o quê? Esse comportamento que você observa no campo do solo, né, da face aos níveis de sódio. Qual é o nível de degradação do solo? Você pode fazer isso pela análise de solo, análise visual, pela análise das propriedades físicas, que é a taxa de infiltração básica, certo? Essa questão da condutividade hidráulica do solo. Então, por essa razão, a gente tem, em termos de sódio, né, ela deve ser usada somente em situações em que as propriedades físicas do solo estejam apreciavelmente afetadas pela presença do sódio, independentemente da quantidade presente. Então, classificação é interessante, sim, para usar, porque é uma diretriz, certo? Mas é importante a gente ver, por essa razão, né, em termos de sódio, ele deve ser usado somente em situações em que altere as propriedades físicas do solo e estejam especialmente afetados pela presença desse sódio, certo? Então, independente aí da quantidade, porque isso depende muito da situação, inclusive da própria textura do solo. Então, geralmente, esses cálculos, essa classificação aí, ele entende que é um solo de textura fina, porque solo de texturas com mais areia, com um teor de areia apreciável, dificilmente a gente não vai ter argila, não vai ter dispersão, certo? E não tem problemas de compactação. Então, calculando aqui, pessoal, já achei, ó. Não sei se vocês chegaram a fazer aqui, mas se pudessem, até era bom para conferir o cálculo que eu fiz. Mas acredito que está certo. Foi 7,3%, 9,2% do pH, e aqui é 2,4%. Vou colocar aqui a tabela, certo? De classificação, exatamente para a gente confrontar os dados aqui, ó. Vejam bem, pessoal. Eu tenho aqui na classificação solos sem problemas de sais. Nessa classificação aqui, eu tenho o pH acima de 8,5, certo? Vou olhar a minha CE acima de 2,5. Desculpa, CE é menor do que 4. E também, certo? O valor da PST é menor do que 7,5. Provavelmente, aí vocês entendam que, pelas características visuais que a gente mostrou anteriormente, certo? Aquelas manchas desnudas, os solos mostrados na superfície um pouco enegrecido, a forma de desestruturação dos solos, quando a gente usou ali para coletar as amostras, mancha de sais precipitados, e na classificação, aparentemente, a gente tem uma salinidade abaixo de 4, e a gente tem uma PST menor do que 5. Então, aqui, ó, qual é o problema? O que é que está havendo aqui? Então, solos sem problemas de sais. Será que a gente pode confiar fielmente aí nessa classificação? Então, o que foi que eu fiz, pessoal? Fui buscar na literatura uma outra classificação. Então, eu já coloquei até aqui, ia perguntar, né, para vocês. Acabei falando e passei os slides, apareceu aí, solos sem problemas de sais. Mas tudo bem. Então, o que eu fui fazer? Eu peguei, tá, pessoal? Usei uma outra classificação, certo? Usei a classificação australiana, certo? Que coloca a seguinte situação. Eu coloquei os dados que a gente calculou, pH, condutividade elétrica e a PST. Olha, na classificação australiana, eles são um pouco mais rigorosos, certo? Eu coloco aqui a condutividade elétrica menor do que o 1,5, porque, assim, existem muitas culturas sensíveis, certo? Então, isso depende muito da região que você trabalha, quais são as culturas mais importantes do ponto de vista econômico, certo? Daquela região, que você pode não se aplicar à cultura, por exemplo, a classificação americana, ela pode não se aplicar na australiana ou até mesmo no Brasil. Por isso que é mais prudente, né, como eu disse, que o que mais importa, né, essa inter-relação entre a PST do solo e a concentração desse cátion na solução do solo em campo, o que mais interessa são os efeitos, certo? E não essa classificação, é a observação visual, certo? Independente dessa quantidade presente, porque o sódio ele tem efeito dispersante quando, de uma forma não absoluta, mas relativa, ela pode destruir os agregados do solo. Oi? Tá me escutando? Sim. Nesse caso aí, na outra tabela, na americana, não é isso? Ele considera também o valor de pH, né? Exato. Aí, nesse caso aí que o pH deu 9,2,
ele vai ser considerado sem problemas também? Sim, porque é maior do que 8,5, né? Menor do que 8,5. Nesse caso, aí não, aí é só um minuto, porque essa classificação aí ela vai dar um pouco diferente, certo? Ela vai dar um pouco diferente da classificação americana. Na americana, o que a gente achou aqui, ó, é solos sem problemas de sais, certo? Então, até então, solos sem problemas de sais. Tá ok, mas o que eu queria saber é se ele na australiana também considerava o pH. Nessa classificação, eu não lembro, quando eu puxei lá a classificação, não sei se eu coloquei o pH aqui, mas a gente pode fazer uma consideração depois, certo? Eu não lembro na classificação, como eu dei um print na tela e trouxe para cá, eu posso ter que eu tenha não colocado a classificação, eu não posso dizer de certeza, certo? Se considera ou não, não posso dizer certeza. Tá ok. Mas, assim, o que eu posso fazer, eu vou fazer algumas considerações em relação ao pH, certo? E a gente pode chegar a essa conclusão se vai interferir ou não, certo? Eu vou mostrar, nos próximos slides, a gente vai fazer uma consideração sobre esses pHs aí. Por que que um solo salino, o pH é baixo, certo? Por que que um solo sódico, o pH é alto? Alto que eu digo, acima de 8,5. Aí depois a gente faz a relação com a classificação australiana. Provavelmente deve ter sentido, porque solos salinos, o pH é baixo. Então, tem que ser baixo, abaixo de 8, de 8,5. E solos sólidos está acima de 8,5, por causa da relação de hidrólise do carbonato de sódio. Então, a presença de sódio aumenta o pH, certo? E no caso de solos ser só solos salinos, o pH é menor do que 8,5, exatamente em função, né, do excesso de sais solúveis que podem facilitar a lixiviação sem que ocorra elevação apreciável do pH, certo? Então, são reações de hidrólise que vai acontecer, e no caso do sódio, reação de hidrólise, e no outro não, certo? Então, ocorre um outro tipo de reação. A gente vai chegar lá e a gente vai mostrar aí porque o pH ele varia, certo? Então, a predominância de sais neutralizantes, que são neutralizantes, são esses, certo? São os cloretos, sulfatos, cálcio, magnésio, que podem estar em excesso, né, que em se ocorra a elevação apreciável, a lixiviação vai ocorrer, certo? Vou falar sobre isso já já. Então, só para observar aqui, pessoal, olha, tem o CE do extrato de saturação 2,4, então, se vocês observarem aí, a PST 7,5. Como o limite da PST aqui não é 15 e 6, então a gente já muda essa classificação. Olha. O solo é salino, porque a condutividade elétrica é maior, certo? Salino sódico. Então, ela está aqui, ó. Condutividade elétrica maior do que 1,5. Realmente não lembro a questão do pH, eu puxei de uma tabela e fui montando isso aqui, eu talvez tenha esquecido o pH. Mas possivelmente sim, porque solos salinos, eles têm pH, como é que se diz? Menor do que 8,5, exatamente por causa da predominância desses sais que eu falei para vocês, né? Os sais neutralizantes. Que também a baixa concentração de sódio. Então, geralmente, solos salinos têm uma concentração de cálcio, magnésio e cloretos ou sulfatos maior do que a de sódio. E esse sódio tem o efeito da reação, né? Essa reação de hidrólise que acontece do carbonato de sódio, que libera a hidroxila, que aumenta o pH. Como eu tenho sais predominantemente à base de cálcio e magnésio, que são esses sais neutralizantes, vai acontecer outro tipo de reação, que não a reação de hidrólise, e aí vocês vão ter abaixo do pH. E solos aí salinos sólidos, aí é lógico que vai ter essa questão mais intermediária aí, certo? Já esses solos exclusivamente de sódio, que tem esse efeito de alta PST, aí a gente tem altos pH. Mas aí eu queria que vocês entendessem essas duas questões, ó, sobre os solos que não têm problemas de sais, mas se a gente for para uma classificação aí, no caso australiano, por isso que eu disse que o mais importante aí é observar, certo? As quantidades ou a propriedade física do solo que estejam apreciavelmente afetadas pela presença do sódio, independentemente da quantidade. E nessa quantidade é muito mais quantidades relativas. O sódio salino sólidos, e eu chego onde eu estava querendo, pessoal. Olha,
talvez responda aí a sua pergunta quando você fala da interferência do pH. Eu não lembro de ter puxado e ter aparecido na tabela de classificação o pH, mas a gente pode fazer essa ponderação aqui, ó. Então, no caso de solos salinos, certo? A condutividade elétrica é maior do que 4,5, senão não seria salino. A PST, como ele é só salino e não é sódico, é menor do que 15, certo? E o pH está entre 8,5 e maior do que 7. Então, é como eu falei, né? Se é salino, então há uma predominância dos sais solúveis neutralizantes e também da baixa concentração de sódio, certo? Quando predomina esses sais que nós chamamos de neutralizantes, que sais são esses? Né? Seria o cloreto, sulfato de sódio, o cálcio, magnésio. Quando em excesso de sais solúveis, eles podem ser facilmente lixiviados sem ocorrer a elevação do pH. Então, uma das reações que ocorre é exatamente essa que eu estou mostrando aqui, ó. Tá? O HCl mais NaOH produzindo NaCl, ou seja, eu tenho um ácido aqui, ó. Eu tenho uma base, certo? Produzindo aqui um sal mais uma água. Então, isso, quando eu falei de sais neutralizantes, a base de cloreto e sódio, né? Cloreto de sódio, sulfato de sódio, cloreto de magnésio, certo? São todos os sais neutralizantes. Diferente aí do sódio, que ocorrem reações de hidrólise, como eu vou falar daqui a pouco. Então, nessa reação, certo? Todo o hidrogênio, a gente percebe aqui, ó, formando água, certo? Todo o hidrogênio do ácido, então é aqui, ó, HCl, reagiu com toda a hidroxila da base, certo? Por isso que a gente diz que são sais neutralizantes. Então, a neutralização total da reação. Se não há liberação de nem os hidrogênios, nem de hidroxila, a gente não tem pH, por exemplo, e os hidrogênios aumenta pH. Então, significa dizer que solos salinos, eles têm baixo pH, exatamente em função da predominância desses sais solúveis neutralizantes. Ok? Vou partir agora para os solos sólidos, por isso que eu acho que na classificação que você perguntou, a gente considera assim, mesmo não considerando, mas está subentendido, certo? Que o solo salino vai ter pH menor do que 8,5. Ou provavelmente na hora de eu dar o print, puxei para cá, eu acabei não observando, mas com certeza deve ter o pH. Porque é óbvio, né? Um solo salino, a presença de sais solúveis ou a baixa concentração de sódio vai baixar o pH, certo? Ou pelo menos não há elevação apreciável do pH. Então, solos sódicos, aí a gente tem a classificação, condutividade elétrica menor do que 4, sempre a 25 graus, a PST maior do que 15, é óbvio isso aqui, aí eu tenho também, olha, o pH maior do que 8,5. Então, o que é que acontece, né? Então, a baixa concentração de sais solúveis, neutralizantes, e alta toxidez de planta pelo excesso de sódio e hidroxila, como também o efeito indireto do sódio trocável sobre a questão da estrutura do solo, seria uma das coisas. Então, o pH é muito alcalino, devido ao que a gente chama dessa reação de hidrólise que acontece aqui, ó. Então, há quebra de moléculas na presença de água, por isso que a gente chama aí a reação de hidrólise, certo? E aí eu formo aqui um ácido carbônico, né, que é o H2CO3, na verdade é um ácido fraco, certo? E o sódio trocável, ele pode se hidrolisar, né, ó, e ao hidrolisar-se, ele libera uma hidroxila. Então, como o ácido carbônico, né, que é esse H2CO3, dessa reação como produto, é um ácido fraco, os íons hidroxilas, né, o H-, eles provocariam um pH muito alto, ou seja, acima de 8,5, de 9, certo? Então, o sódio trocável, ele também pode se hidrolisar nessa outra forma aqui, no segundo caso, ó, tá? Porque ao se hidrolisar, porque a concentração de sais solúveis, de sais neutralizantes, ele é muito baixa. Então, por isso que ele se hidrolisa aqui. Então, eu tenho aqui o sódio, dissolvido na micela, mais H2OH, e aí a gente tem a hidroxila, ela é liberada para a solução, se junta aqui com o sódio, certo? E aí formando essa reação que a gente chamou de reação de hidrólise. Então, por dois motivos, aí o sódio, ele pode aumentar o pH, a presença dele, pela ausência, né, desses sais neutralizantes que a gente falou,
na neutralização total da reação e também por essa reação de hidrólise, certo? Então, o sódio trocável pode se hidrolisar e formar essa reação de hidrólise, que é um ácido fraco, e aí libera a hidroxila, como vocês podem observar aqui, aumentando o pH. Por isso, justifica-se, né, o solo sólido tem pH maior do que 8,5, certo? Então, ela está aqui nessa classificação. Maior, solo salino menor do que 6,5, de que 8,5, lembra-se dos sais neutralizantes, tá? Que a reação, ela é uma neutralização total, e eu tenho aqui os sódios, certo? Maior do que 8,5, aí vocês vão lembrar aí dessa reação de hidrólise, que libera a hidroxila, um ácido fraco aí, ou essa relação também, que o sódio trocável, ele pode também se hidrolisar, certo? Então, a alta alcalinidade, ela é provocada pela presença de carbonato de sódio, N2CO3, faz com que a superfície desses solos fiquem escuras, né? Por causa da dissolução de parte da matéria orgânica, juntamente com a água capilar, que ascende até a superfície, por evaporação, a gente mostra aquela superfície negra, enegrecida do solo, certo? Então, é muito mais pela dissolução da matéria orgânica quando o pH é alto, certo? Então, essa alta alcalinidade provoca a presença de carbonato de sódio, fazendo com que as superfícies sejam escuras, por isso que a gente determina, alguns autores, esses solos como álcalis pretos, né? Álcalis pretos. Então, é o que eu tinha falado aqui, pessoal. Então, é uma discussão. Oi? No caso, então, de solo que tem a presença de alumínio, que o pH vai ser baixo, não é isso? Vai ser solos ácidos. Eu posso dizer Exato. que o sódio ele vai ser lixiviado, no caso, por isso que a gente não vai ter problema de sodicidade? Sim. O sódio pode ser lixiviado, e também, às vezes, a concentração de sódio aumenta, porque você também tem, na verdade, você tem alguns sais neutralizantes que têm baixa solubilidade, ele precipita e prevalece o sódio aí na solução, né? Só uma observação aí, Nilton. Peço a sua licença aí para fazer essa observação. Em relação, Sim, claro. assim, apesar dos sólidos salinos apresentar elevada soma de bases trocáveis solúveis, com saturação superior a 70%, a rigor não são solos férteis, né? A gente pode ter esse fator aí enganador, né? O valor quando você olha a análise de fertilidade, a soma de base acima de 70%, você pode pensar, né, de forma de pronto, que o solo ele é um solo eutrófico, né, extremamente interessante para a atividade da agricultura. Só se ele, quando salino, ele apresenta também esse indicador. Então, não é o solo salino, ele não é um solo fértil, né? Por considerar apenas esse elemento ou essa indicação aí de soma de base acima de 70%. Porque, na verdade... Devido à concentração excessiva de sais, né? Mesmo quando você subtrai o total dos sais daqueles solúveis e considera apenas os cátions trocados. Então, você vai ter aí uma elevada soma de base que dá a impressão de que é um solo fértil, mas, na verdade, ele é inapto à atividade agrícola. Porque, na verdade, o conceito de fertilidade é uma coisa muito mais ampla, né? Você tem que observar caso a caso. Isso é a questão do próprio desequilíbrio nutricional causado, por exemplo, pelo excesso de sódio, que pode inibir a absorção de outros nutrientes. Então, é uma série de fatores também, né? E eu acho aí que está a importância da disciplina nesse contexto. Porque o aluno da agronomia, ou, na verdade, o agrônomo, ele é condicionado vamos dizer assim, valorizar esses elementos no laudo, sem dar, né, a devida importância a esses outros fatores. Por que não está dando certo a adubação que você está fazendo? Por que não está dando certo aquele manejo? Então, existem outros elementos que são, né, vamos dizer assim, desfavoráveis, mesmo apresentando apresentando um laudo que seja, vamos dizer assim, aparentemente, vamos dizer assim, indicado para a atividade agrícola.
Então, esse é o diferencial da disciplina nesse contexto. Você está elevando o seu conhecimento acerca vamos dizer assim, do ambiente. Ok, obrigado. Certo, então eu tenho alguns tópicos aqui que a gente pode discutir sobre essa classificação ainda dos solos. Coloquei solos salinos, mas solos afetados por sais, ou solos salinos sólidos, certo? Então, o que é, na verdade, não há ainda, né, uma definição clara e unânime, né, existem divergências entre várias literaturas, a gente viu, inclusive, aí duas classificações diferentes, certo? Com relação ao o que é um solo sódico, certo? Principalmente para solos sódicos. Salinização, não, é uma coisa bem definida, é a única divergência que há, é porque alguns autores são mais... acho que depende muito da região, é uma classificação mais regional, porque talvez pela cultura que está sendo explorada, ou que comumente é explorada, culturalmente é mais explorada, e se elas são culturas mais sensíveis, você tenta mudar, baixar esse nível aí, né, de como é que se diz? Na escala de classificação, por exemplo. Na classificação americana, usa-se 4. Por quem entende 4, que a maioria das culturas, a tolerância é acima de 4, certo? Da condutividade elétrica do extrato saturado. E no caso é uma suposição que eu faço, certo? Não estou dizendo assim que eu tenho elementos científicos para comprovar essa teoria que eu estou colocando agora, mas é uma suposição que eu faço. Por que na Austrália é 2 e nos Estados Unidos ele classificou como 4? Eu entendo isso, talvez pelas culturas que são exploradas, que a maioria são mais sensíveis, e esse 4 não tolera, e então decidiu criar uma outra classificação com culturas que são mais específicas para cá. A mesma coisa se eu fosse criar para o Brasil, eu poderia diminuir, talvez, aqui no semiárido, onde se produz muito melão, por exemplo, é 2,5. Então, por que eu dizer que é 4, certo? Então, essas coisas que a gente pode, talvez, que pode ser ponderado, mas é importante, assim, a classificação, mas ela não é tudo. Existem contradições, né, e existem essas especificidades. Acho que a gente tem que trazer isso mais para uma realidade local. Os números não importam, mas é importante classificar porque ele dá uma diretriz. Então, além disso, né, que eu tinha voltado a essa questão, né, que não há definição, além disso, essa definição torna muito mais complicada com a presença desses sais neutralizantes, que eu falei da hidrólise do sódio, né, podendo a concentração dos solos também se tornar os solos, o que chamamos de solos salinos e sódicos, certo? Além de ser salino, além de ter uma alta concentração de sais, ele também tem uma concentração relativa de sódio alta. E, às vezes, pelo fato de ele ser salino, a presença de sódio, ela poderá, certo? Causar o que a gente chama de a dispersão parcial. Eu posso manter as argilas parcialmente floculadas de um solo salino sódico, exatamente pela presença desses sais neutralizantes, né, que seriam os sais com alta... digamos, o que eu tinha falado antes, os sais à base de cloreto, de cálcio, que formam aquelas reações de neutralização total, certo? E aí a gente não teria a interferência do pH. Mas, por outro lado, a gente tem uma alta concentração de sódio. Por isso que, geralmente, quando a gente avalia, certo? Eu vou falar sobre qualidade de água, a avaliação da qualidade da água é uma avaliação conjunta. Eu tanto olho a CE, quando eu falo de sodificação, certo? Os riscos que aquela água pode causar com problemas de infiltração, eu não posso avaliar apenas usando como critério a relação de adsorção de sódio, mas eu tenho que usar também a concentração total de sais dissolvidos, que é a condutividade elétrica, porque eu tinha falado, os sais neutralizantes presentes podem manter as argilas parcialmente floculadas e não ocorrer essa questão da destruição total dos agregados, certo? Por isso que talvez aí os solos salinos sódicos, se eu fosse escolher entre salino sódico e sódico, a gente poderia escolher os salinos sódicos do ponto de vista das propriedades físicas, certo? De comprometimentos em termos de propriedades físicas de solos. Então, eu talvez escolhesse aí o solo salino sódico. Então, outro fator, né, que a textura do solo é algo muito importante
nesse valor crítico da PST. Então, é a PST de 10 para solo de textura fina e uma PST de 20 para solo de texturas grossas. Foi o que eu falei para vocês, né? Isso depende muito. Então, como é que eu vou fazer uma classificação e qual textura eu estou considerando? Então, possivelmente na classificação americana, usa-se um solo de textura média, certo? Então, texturas grossas, ao caracterizar os solos sólicos, é capaz de ocorrer alguns problemas estruturais. Então, isso é muito relativo. Por isso que a gente está discutindo essa classificação aí. Aí, outra coisa que eu falei, né, agora vou repetir também, é essa questão da PST maior do que 15, certo? Então, alguns pesquisadores, ele é usado por pesquisadores da Califórnia, né, para limitar aí, dizendo que o valor limiar, o limite da PST, que não causa problemas estruturais, certo? Nas argilas, dispersão da argila, ele coloca aí como sendo 15, certo? Que é a relação de sódio trocável. Ou seja, acima do qual a estrutura do solo é severamente afetada, certo? Destruída. Ela foi baseada nas medições de condutividade hidráulicas, usando concentrações salinas altas, tá? Entre 10 milimol cargas por litro. Então, a própria metodologia que ele adotou isso como sendo 15, que causa problemas de estruturação e, consequentemente, essa condutividade hidráulica, para determinar a condutividade hidráulica, é um método de campo, eu usei água salina. Então, a água salina, por si só, ela causa o quê? O problema, lembra que eu falei? Agrega as partículas, elas tendem a diminuir a aproximação entre as argilas, a dupla camada difusa, causando o que a gente chama de floculação. Então, em solos salinos, eles mantêm aí as argilas parcialmente floculadas. Se eu estou usando essa medição da condutividade hidráulica com água salina, possivelmente essa PST que eu estou usando aí de 15 para dizer que é a salinidade limiar, existem algumas controvérsias, certo? Então, no cálculo também, o que eu tinha falado, né, no cálculo da PST, eu somo-se a esses fatores, os problemas associados com esse cálculo da PST, como vocês estão observando aqui. Primeiro, né, a gente usa a CTC total. Eu tinha falado que, nesse caso, a CTC total, ele inclui, né, o hidrogênio mais alumínio. E no outro caso, certo, alguns autores, eles, no segundo aqui, usam a soma de cátions trocáveis, ou seja, apenas o cálcio, magnésio, sódio e potássio. Então, isso pode causar alguma divergência nos resultados. E aí, alguns autores, preocupados com essa questão, né, aí motivou alguns autores, algumas literaturas, pediram, né, para substituir, ou recomendaram a substituição da PST pela RAIS, certo? Aí, nesse caso, como a RAIS usa-se, né, o cálculo da RAIS usa os cátions solúveis, né, que é a concentração de sódio, dividido pela raiz quadrada de cálcio mais magnésio, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, dividido pela concentração, ó, eu tenho a raiz do solo, como é tudo solúvel, eu não posso usar trocável, né, então eu coloquei do extrato saturado para fazer do solo, porque é na água, né, a raiz é um parâmetro usado para a água, só que alguns autores hoje, né, motivados aí por essas questões de controvérsias, a gente usa aqui, ó, o sódio. Eu vou colocar a carga aqui, tá, pessoal, para ficar o sódio mais, para indicar que é solúvel. Aí eu vou dividir isso aqui pela raiz quadrada de cálcio mais magnésio dividido por 2. O 2 aqui é porque tem as cargas mais para ficar lá, desaparecer as cargas aqui. Eu estou dividindo pela valência, certo? Dos dois elementos. Então, esse valor aqui seria a raiz. Lembra que a gente falou de extrato saturado para determinar a condutividade elétrica? Então, a gente pega aquele mesmo extrato saturado, calcula o sódio solúvel, cálcio e magnésio, e a gente determina a raiz, substitui, né, no lugar da PST, porcentagem de sódio trocável, a gente faz com os solúveis aqui, ó, a gente usa, certo? Então, exatamente porque
a gente tem essas divergências aqui, tanto na metodologia, na medição da condutividade elétrica, que foi usada a concentração de água salina, e que estabeleceu, né, na pesquisadores da Califórnia, uma PST de 15, e ele começou a julgar, dizer que a PST de 15 era o valor limite, acima do qual, né, passou de 15, a gente vai ter problemas de estrutura do solo, problemas de dispersão de argilas, comprometendo a condutividade hidráulica. Mas a medição da condutividade hidráulica foi usada uma água considerada de concentração salina alta, certo? Até 10 milimol/cargas por litro. E aí a gente percebe também, quando a gente fala de efeitos de sais, que esta, essa concentração aí faz com que as argilas estejam parcialmente floculadas. Havendo a floculação, eu aumento a condutividade hidráulica. Então, tem algum conflito aí. Então, por isso que fala-se muito em substituir a raiz pela raiz do extrato saturado, porque esse é um parâmetro aplicável à água, a gente vai ver isso quando a gente for falar sobre água. Eu falei, inclusive, quando eu falei na aula passada sobre os efeitos dos sais, a gente falou sobre a raiz, certo? Mas em razão desse efeito contínuo do sódio, certo? Deste nível considerado baixo, até aquele mais alto, sobre o comportamento do solo. Quando eu falo do comportamento do solo, com relação à estrutura do solo, a degradação da estrutura do solo, certo? É o que a gente chama de dispersão de partículas, né? O estabelecimento de um nível crítico de PST é muito arbitrário e também causa essas confusões, né? Que a gente falou aqui, por erros metodológicos, pela a forma de calcular, certo? A PST, o que a gente já falou anteriormente. Então, o que realmente vai importar para nós é essa inter-relação entre a PST do solo e a concentração total de cátions na solução do solo, em campo, né, é o comportamento diante dos níveis de sódio. Então, por essa razão, os termos de sódio, ele deve ser usado somente em situações em que as propriedades físicas do solo estejam comprometidas ou estejam afetadas pela presença do sódio, e aí talvez independente dessa quantidade. Então, é o que pode causar destruição pela presença de sódio. E aí, nesse caso, estou falando mais especificamente de propriedades físico-químicas, sem contar também, né, adicionalmente, aí o efeito do sódio, que pode inibir a absorção de cálcio, e principalmente potássio aí. Então, o sódio ele deve ser usado somente em situações de propriedades físicas dos solos que estejam preciosamente destruídas pela presença desse sódio, certo? Então, acho que a gente pode fazer essas considerações. É importante usar, certo? Uma classificação, porque ela serve de diretrizes para a gente interpretar os solos, classificar, mas eu acho que a observação na área, certo? Com relação a essa destruição das presenças, em função da presença dos sódios, o cálculo mesmo da condutividade hidráulica pode ser usada como parâmetro, a própria densidade do solo, certo? Então, lógico, está próximo aí de 10 PST, então a gente começa a observar esses parâmetros que a gente viu aí na classificação americana, o solo não tinha problemas. Vimos, no caso aí, pelos registros fotográficos, do DIBA, o cálculo da densidade, certo? Densidade aparente do solo, que mostrava que o solo estava um pouco adensado, mas a classificação aqui, aparentemente, deu solo sem problemas de sais. A gente usa uma outra classificação australiana, ela é mais restrita aí, com relação a nível de sódio, ela diminui um pouco aí de 15, ela baixa isso para 6. Aí a gente tem aquelas considerações que eu faço sobre essa discussão da classificação dos solos, quanto principalmente a questão metodológica, certo? Então, a gente chega a essa conclusão, que o que mais interessa aí são as reações que podem causar. Então, se vocês fossem observar pelas fotos, por isso que lembra que eu falei que era importante aí a observação visual, a observação da paisagem, associar isso também com análise de solo, porque a observação visual, ela não tem caráter definitivo, né? E também, se a gente tem um solo sólido, por exemplo, a ideia é que eu consiga baixar essa PST, tá? E aí, em quantos por cento eu devo baixar, e para o cálculo, né, da quantidade de corretivos, por exemplo, eu preciso do valor da PST do solo, para, em função disso, né, eu aplicar o corretivo e saber a quantidade correta que eu devo aplicar para baixar
a minha PST, e para que esses problemas de estrutura do solo, eles não sejam sanados, né? Então, é um outro assunto que a gente vai falar sobre essa questão de recuperação dos solos salinos ou sódicos. Então, dependendo, se for salino, a gente usa um método de recuperação, basicamente a lavagem. Se for sódico, usa o corretivo, né, para fornecer cálcio ao solo, para que o sódio reaja aí, ela passe a ser dissolvido, pelas características que eu falei, tanto do diâmetro como da valência, certo? E aí prevaleça no complexo sortivo sódio, ao invés de... cálcio ao invés de sódio, certo? E que a gente, ao mesmo tempo, quando esse sódio for disponibilizado para a solução aquosa, a gente precisa de uma lâmina de água para lavar esse sódio. E aí, lógico, a gente tem algumas implicações em termos de fertilidade do solo. Mas é basicamente isso, né? A gente não pode confiar 100% nessas classificações, mas a gente tem que ver essa questão da observação, certo? Em termos de sódio, o que é que ele pode causar em termos de propriedades físico-químicas do solo, e a gente pode avaliar os níveis de degradação do solo pelos indicadores, não usar apenas a classificação como uma coisa conclusiva. Era isso que eu queria chegar para dizer a vocês sobre isso. Acho que já falei isso também, essa parte. Aqui é só para fechar a aula, tem alguns cálculos, certo? Que eu vou pedir para vocês fazerem também. Acho que eu já coloquei até os resultados, mas são alguns exemplos, certo? Só de transformação de unidades. Olha, vou transformar isso aqui em miliequivalência por 100 gramas, aqui centimol cargas, que é a mesma coisa por quilos, para ppms ou em miligramas por litro. ppm é igual a miligramas por litro, são equivalentes, mas nesse caso específico, ó, centimol cargas por quilos é igual a ppm ou miligramas por litro, que é igual, multiplicado pelo peso equivalente vezes 10, e aí eu peço para vocês calcularem aqui, especificamente para o sódio. Não vou resolver porque é o exercício de vocês, tá? Já fiz uma grande parte aí. Então, esse daqui, aí eu coloquei aqui o peso equivalente, tá, do sódio, ó, já está tudo colocado aí para vocês não precisar procurar. Aí a outra transformação, tá, é miliequivalência por litros, fala milimol cargas por litros, nas formas solúveis, certo? Miliequivalência por 100 gramas, ou centimol cargas por quilos. E aí, só vocês pegarem esse valor em miliequivalência por 100 gramas, é igual a miliequivalência, vocês têm que saber aqui o valor da porcentagem de saturação no solo, certo? Porque é solúveis aqui. E nesse caso, o exemplo que eu coloco, ó, o valor de 20 miliequivalências por litro de sódio, aí tem que dar o valor da porcentagem de saturação, que nesse caso específico eu coloquei aqui 25%. Fica aí para vocês, para determinar. E aqui eu tenho, né, uma tabela, certo, de convenção dos resultados, que são os fatores de multiplicação, tá? Então, supondo que eu quero transformar, saber qual é a relação, porque isso é muito comum, certo? Vocês vão observar que isso é muito comum na literatura, por exemplo, aparece a salinidade em microsiemens por centímetros, e geralmente hoje se usa na literatura, pelo menos em artigos científicos, olha, que eu tenho visto muito aqui, é o padrão, é o decímetros por metro, certo? E aí, isso em microsiemens por centímetro, qual é o fator que eu multiplico aqui para chegar a decímetros por metro? Então, é 10 elevado a 3, certo? Então, pega lá o microsiemens por centímetro, multiplica por 10 elevado a 3, vocês vão ter essa relação aqui. É igual a 10 elevado a 3 microsiemens por centímetro, certo? Então, no caso, ó, decímetros por metro, é lógico, né, que está na mesma unidade, então é tudo igual aqui. E o inverso aqui, ó, é 10 elevado a menos 3, certo? Isso é claro aqui, micromol por centímetros, se eu quiser para decímetros por metro, 10 elevado a 3, certo? Ficou claro aí, pessoal? Então, assim, a aula de hoje, né, a gente, pelo menos a parte expositiva, era até isso que a gente tem para mostrar para vocês. Tem uma série de exercícios, inclusive com essas transformações aqui. Vocês podem entregar isso na próxima aula. Eu vou disponibilizar, acho que não disponibilizei ainda essa aula, que a gente teve que fazer algumas alterações, a gente sempre acrescenta alguma coisa, mas ainda hoje eu disponibilizo essa aula no SIGA, certo?
E eu vou pedir para vocês fazerem também, como complemento, certo? Esses exercícios que estão numa folha anexo, que eu vou colocar também junto com essa aula aqui. Ok? Tá certo, professor. Alguma consideração, pessoal? Se quiserem perguntar sobre os exercícios da aula passada também, fique à vontade. Nada? Só no caso, são esses exercícios, mais o que o senhor vai colocar, não é isso? Na verdade, o que está aí nos slides são os mesmos que eu coloquei na lista de exercício. Pelo menos a maioria. Acho que eu só troquei aquele lá do DIBA, mas vocês aproveitam e faz outro, certo? O do DIBA eu já resolvi, vocês fazem outro lá. Tá bom? Alguma dúvida da aula passada, pessoal? Ou da disciplina também, se vocês quiserem saber alguma coisa. Professor, nesse primeiro momento a gente vai fazer, quer dizer, no próximo momento a gente vai fazer a apresentação, né, dos temas, e depois a gente faz um workshop, não é isso? Ou já é uma coisa só? Não, então, eu acho que na primeira aula ficou definido para vocês se reunirem, né, e trazer uma proposta do workshop, se seria um dia apenas, qual seria o tema do workshop, certo? Acho que vocês precisariam... Eu não lembro tudo, mas eu acho que, como foi gravado, dá uma olhada na primeira aula, para a gente ver o que foi decidido, mas eu acho que vocês teriam que trazer, não lembro a data, uma proposta inicial para a gente discutir aqui. Então, talvez pode ser a próxima semana. Se já venceu, a gente não atentou para isso, pode ser a próxima semana. Se quiser, a gente pode abrir um espaço para discutir como seria esse evento aí. A gente até levantou a possibilidade se teria ou não trabalhos científicos, ou se era só as palestras, em um único dia a gente fecharia isso, entendeu? Perfeito, porque dia 11 de novembro já começa a ter os seminários, né? Isso tem que apresentar os seminários, né? E dia 11 de novembro já tem um, né? Exato. Então próxima semana a gente pode conversar, ver sobre essa ideia, né, do workshop. Sim. Professor, esse seminário, qual será a duração desse seminário? Assim, geralmente, como é um artigo, certo, científico, geralmente a gente dá de 30 a 40 minutos para a apresentação. Já foi distribuído já os artigos? Não lembro. Professor, foi distribuída a temática, né? Mas os artigos propriamente dito não. Uhum. Não foi distribuído os artigos, foi distribuído as datas e os responsáveis entendi. pelos artigos. A gente vai encaminhar isso aí geralmente um período de 8 dias de antecedência ao evento, né? Então, hoje ainda será encaminhado para a próxima apresentação, que eu acho que é até o do Caio, não é isso, Caio? Exatamente, foi o premiado. Por isso que ele está preocupado. Estou muito preocupado, não tem noção não, professor. Mas é isso mesmo, vamos lá. Mas é um artigo que é de fácil leitura, simples, dá para apresentar tranquilo. E, assim, é importante, o mais importante é a discussão na aula, certo? Do artigo. Não é a apresentação em si. Aí você leia, entenda o que está lá colocado. Se tiver alguma dúvida, vai ter tempo para você, pode nos procurar também, tirar algum esclarecimento. E eu acho que é tranquilo. E mais interessante do artigo é a discussão e talvez trazer alguma coisa que tenha do artigo em cima das 5 aulas que a gente ministrou até agora, certo? Se falar sobre a questão da origem dos sais, as fontes de sais,
pode ter relação com os efeitos dos sais no solo e na planta, a classificação dos solos salinos, os sódicos, certo? Então, a gente pode aproveitar essas aulas que a gente ministrou até agora, a discussão da sala, e trazer também para o artigo. Perfeito, professor, perfeito. Ok, pessoal? Podemos encerrar, então, já que ninguém tem pergunta, ninguém tem colocação aí. Eu tenho algumas colocações com relação aos cálculos, mas aí na semana eu acabo tirando dúvida com você, vou rever algumas aulas no final de semana e vou matar essas questões de Pronto, cálculo. tranquilo. Com relação aos cálculos, como é da aula passada, né, do exercício da aula passada, você pode me perguntar, eu te mando tipo um rascunho, certo? Eu dou um print aí no rascunho, faço igual eu faço com os alunos da graduação, né? Eles mandam para mim como é que se diz, uma resposta, aí eles perguntam se está tudo ok, aí eu dou um print na resposta e reenvio com algumas considerações que eu faço, ou faço num papel, mando também, tiro uma foto. Hoje em dia está fácil, né? Online, que aí fica mais difícil. Lá na sala a gente resolve tudo, na lousa, pega a lousa, vai resolvendo as questões, aí aqui eu só tenho essa caneta, e ela é bem difícil para trabalhar com ela, né? Mas aí a gente dá um jeito. Se precisar, a gente faz, certo? E depois dá um print e pode discutir também. Perfeito, professor. Obrigado pela ajuda, viu? Estou precisando muito. Tá bom. Professor, o exercício é para ser enviado até quando? Assim, geralmente a gente está pedindo que envie com 8 dias. Por exemplo, hoje poderia ser entregue o exercício da aula passada, por exemplo. E aí, como a gente não ficou muito certo, quem não entregou, certo? Os primeiros podem entregar agora, sem nenhum prejuízo. Pronto, tranquilo, então. Envia por e-mail, né? É. Ok, pessoal? Então, Ok, professor. então, da minha parte aí, está encerrado. Qualquer dúvida aí, entra em contato dos exercícios, certo? Já vou colocar o exercício dessa semana, para não atrasar muito, colocar esse material da aula, e em seguida vou colocar também essa gravação, certo? Se alguém quiser revisar novamente. Então, bom final de tarde aí para vocês, aproveitem aí, já que estão em casa, não precisa se deslocar, o tempo de deslocamento é o tempo que vocês aproveitam para estudar um pouco. Algumas pessoas levam praticamente 1 hora para chegar na UFES, né, para assistir a aula, como é remoto, então essa hora aí já aproveita para fazer uma coisa, estudar para a disciplina aí, ou outras disciplinas também. Maravilha, maravilha. Aulas online têm essas vantagens, né? Tem algumas vantagens e desvantagens. Essa é a vantagem. A desvantagem tem várias também. Outra vantagem, a gente pode rever a aula, né? Se alguém faltou, ou se não entendeu bem a explicação, a gente pode rever novamente. Então, a gente tem uma série de A coisas. principal vantagem, professor. Isso aí a gente consegue absorver todo o conteúdo se quiser, né? É só rever as aulas. Às vezes a gente até falta, tipo assim, faltei a aula, nem sei, aí como é que eu vou pegar o conteúdo? Então fica mais fácil, a videoaula fica aí. Com certeza. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então já que nós não temos mais nenhuma dúvida em relação ao conteúdo, nem ao que tem pela frente, acho que nós encerramos, né, Nildo, por Sim, hoje. sim. E aí ficamos aí de encaminhar, né, o artigo para o Caio, e aí também a questão dos
os exercícios, né? Que ficaram, vocês vão ficar para entregar, né? Bom, então, boa tarde a todos. Boa E até tarde, o pessoal. próximo. Tudo bom? Valeu.